Olá, meus amados, que Deus abençoe sua vida, sua casa, seu lar, poderosamente, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que você faz parte dos planos de Deus. Eu vou repetir, você faz parte dos planos de Deus. Não somente você, mas todos os que estão aqui nesta noite. Amém, pessoal? Você pode dizer isso comigo? Eu faço parte dos planos de Deus. Mais uma vez, eu faço parte dos planos de Deus. Eu gostaria que você prestasse bem atenção a este recado que o Senhor tem para lhe entregar. Preste bem atenção nesse recado que Deus tem para te dar. Eu não sei a quem Deus vai falar nesta noite, mas o meu coração está vibrando, muito feliz com o que eu acredito que é um recado de Deus para você, em nome de Jesus. Então repete comigo mais uma vez: eu faço parte dos planos de Deus. De novo, eu faço parte dos planos de Deus. Só vocês. De novo. Pode até ser que você pense assim, mas como é que eu faço parte dos planos de Deus? E é exatamente isso que nós vamos adentrarmos nesta noite. Eu quero que esta mensagem não seja uma pregação, mas seja um recado de Deus para você. Não sei para quem vai ser, não sei se os que estão aqui, ou se você que vai estar assistindo em nome de Jesus esta mensagem, mas uma coisa eu sei: se prepare, porque é uma mensagem simples, mas é uma mensagem que vem do Espírito Santo de Deus para você, em nome de Jesus. Amém? Coloque a mão, por gentileza, no seu coração e feche os teus olhos e diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Fala, Espírito Santo, em áreas da minha vida que eu preciso ouvir a tua voz. Diga: Senhor Espírito Santo, esta mensagem nos foi preparada muito antes de termos chegado. Então o Senhor já sabia que nós estaríamos aqui para ouvir a tua voz. Fala comigo, em nome de Jesus. Faz a tua oração. Pai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Senhor Deus, conceda-me graça perante os teus olhos, e que esta palavra, meu Deus, seja em nome de Jesus um recado, seja em nome de Jesus uma instrução, que seja em nome de Jesus, meu Deus, uma resposta. Repreende principados e potestades agora, Pai. Envia os teus anjos, meu Deus, em nome de Jesus, pois eu repreendo toda obra do mal, em nome de Jesus. E você que crê, aplauda Jesus bem forte então. Glória a Deus. Só mais uma vez para ver se você realmente aguardou no teu coração. 1, 2, 3 e já. Já esqueceram. Eu faço parte. Mais uma vez. De novo. Deixa eu lhe dizer uma coisa: você não é obra do acaso. Você não está servindo a Deus simplesmente porque você decidiu servi-lo. Há um propósito de Deus em você servi-lo. Eu vou repetir: você não é obra do acaso. Você não está servindo a Deus somente por servi-lo.
você está servindo a Deus, porque é um propósito de Deus. Eu quero que você preste bem atenção nisso em nome de Jesus de Nazaré. A palavra de Deus diz que não fomos nós que o escolhemos, mas foi Ele que a mim, a você, a nós nos escolheu. Preste atenção. Se você escolhe uma pessoa para trabalhar na sua casa, seja o que for, de repente você convida um fulano, cicrano, beltrano para pintar a sua casa. Naquele exato momento que você o chamou para trabalhar na sua casa, você criou um vínculo com aquela pessoa e muito mais, você criou uma responsabilidade para com aquela pessoa. É assim ou não é? É. Então você criou um vínculo, criou uma responsabilidade para com aquela pessoa. Da mesma forma é o Senhor Deus e nós. A Bíblia diz que não fomos nós que o escolhemos, mas foi Ele que escolheu a vós. Isso quer dizer que criou uma responsabilidade. Em outras palavras, Deus tem responsabilidades para comigo e para com você. Uma vez entendendo isto, então vamos entendermos o seguinte: de onde foi que começou tudo isso? E por que eu posso crer no que o Senhor está falando? Porque não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus quem diz. Aqui no livro de Gênesis, capítulo de número 1, creio que você já deve ter lido, fala da criação de todas as coisas. Onde Deus criou todas as coisas está em Gênesis 1. Só que quando você vai vendo a cada criação que Deus criou, você vai ver que Deus termina o versículo dizendo que foi bom. Então preste bem atenção. A Bíblia diz que Deus fez os peixes. Ao terminar dos peixes, a Bíblia diz que Deus disse, é bom. A Bíblia diz que Deus fez os céus e a terra. Tendo terminado, a Bíblia diz que Deus disse, é bom. E assim vai seguindo. Nós sabemos que nós somos a última criação de Deus. Tanto a minha pessoa como a sua pessoa, nós somos a última criação de Deus. Mas existe uma forma específica de Deus se expressar, na forma de Deus tratar a última criação que somos nós. E aqui em Gênesis 1, versículo de número 31, tendo o Senhor Deus nos feito a sua imagem e a sua semelhança, ele diz assim, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito o que, pessoal? Muito bom. Então preste atenção, Deus fez todas as coisas, e a todas essas ele disse, é bom, gostei do que eu fiz, amém. Só que Deus, quando a minha, você, a nós nos fez, a sua imagem e a sua semelhança, ele vai dizer não só que é bom, ele vai dizer o quê? Que é muito bom. Veja a expressão que ele expressou, quando a minha, você, a nós nos fez, a sua imagem e a sua semelhança. Eu quero que você entenda que o Deus Todo-Poderoso é aquele que nos criou. Então nós sabemos que somos o quê? Criaturas de Deus. E tendo Ele nos feito, Ele olhou para mim, olhou para você do alto da cabeça à planta dos pés, e Ele disse, bem, a minha criação não só é boa, é muito boa. Esse muito boa expressa qualidades. Diga comigo, esse muito boa expressa qualidades. Qualidades essas que nós sabemos, que o próprio Deus disse que nós dominássemos sobre os peixes, sobre as aves do céu, sobre os répteis e sobre todos os animais da terra. Então Deus expressou qualidade a mim e a você e a todos nós. Guarde isso que eu estou te falando, que você vai precisar daqui a pouco. Então Deus olhou para você e disse, é muito bom. Então ele expressou qualidade em mim, qualidade em você, qualidades em nós. Glória a Deus por isso. Lá em Salmos capítulo de número 8, só para você entender a dimensão do que significa muito bom, só para você ter uma noção
do que significa muito bom. O que significa muito bom quando Deus, a mim, a você, a nós nos fez-nos a sua imagem e a sua semelhança. Salmos, capítulo de número 8, versículo de número 3. Olha o que Deus está dizendo aqui. Quando percebo, quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes. O salmista Davi, ele está de boca aberta, olhando para toda a criação. E ele está simplesmente fora de si, porque na verdade ele está dizendo: uau, que coisa magnífica, que coisa extraordinária. E na verdade é. Só que ele continua, versículo 4: que é o homem mortal para que te lembres dele. Então dá para você parar para pensar? Pensa comigo. Quem somos nós para que o próprio Deus que a nós nos fez, traga-nos a sua lembrança? Nós não somos nada. Todos nós sabemos que somos o quê? O pó da terra. Nós não estamos falando aqui de um fabricante que fabricou um microfone, uma televisão, um carro, seja o que for. Não, nós estamos falando do Criador que fez os céus e a terra. E aí de repente o salmista Davi, vendo toda essa criação, ele olha para o espelho e se vê. E quando ele se olha e se vê no espelho, ele entra naquele pensamento que muitos de nós também entramos. Qual é o pensamento? O pensamento do diminutivo, de não conseguirmos nos vermos como Deus nos vê. Aí de repente ele olha para toda essa magnificência e ele diz assim: quem é o homem? Quem somos nós, mortal, para que te lembres dele? Quem sou eu para que o Senhor se lembre de mim? Eu não sou nada, eu sou só pó e cinza. Mas aí ele continua: e o filho do homem para que o visites. Eu? Recebeu a visitação de Deus? Eu? Não pode. Eu entro nos meus aposentos, falo ao meu pai que está em secreto, e Deus que fez céus e terra, de repente atentar para mim a oração? Não, eu não acredito. Está vendo? Deus tem coisas mais importantes do que isso. Não, agora pronto mesmo. Eu estou passando por um momento difícil, seja em que área que for. Não vou incomodar Deus com não vou mesmo. Primeiro porque eu acredito que Deus nem vai me ouvir. Eu não sou merecedor de que Deus me ouça, de que Deus me atenda, de que Deus me escute, de que Deus me responda. Não acredito nisso. Você acredita que tem pessoas que têm esse pensamento? Você acredita que tem pessoas que elas têm na mentalidade delas de que Deus não se importa com elas, de que Deus não liga, de que Deus está de costas viradas, de que Deus não está dando a mínima para o que ela está passando ou para o que ela está precisando? Pois é, só que na verdade não é assim. Veja que ele está dizendo: que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Só que de repente a ficha cai, os olhos se abrem, e olha o versículo de número 5: pois pouco menor o fizestes do que os anjos. Pois pouco menor o fizestes do que os anjos. Olha o que agora de repente os seus olhos se abrem. Irmão, eu não tenho ideia. E aqui quando fala pouco menor fizestes, ele não está falando de estatura, de tamanho. Ele está falando de domínio, de autoridade, de poder. Escute isso em nome de Jesus. Pois pouco menor do que os anjos o fizestes. De repente ele olha para tudo que Deus criou, céus e terra, e de repente a ficha cai e ele diz: espera ainda, mas diante de tudo isto, somos muito maior do que toda essa criação, e ainda assim o Senhor nos fez pouco menor do que os anjos. Dá para você imaginar? Não dá nem para sequer a gente parar e pensar acerca de: espera ainda, pouco menor? Não é muito menor, não é pouco menor. Esse pouco menor aqui no hebraico quer dizer domínio, que quer dizer radar, que é uma palavra hebraica para o que está escrito aqui.
E aí de repente ele está dizendo: pois pouco menor o fizestes do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. De repente a ficha cai. Espera ainda, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós temos muito mais importância do que as ervas do campo, do que a chuva, do que o orvalho, do que toda essa criação. Somos muito mais importantes do que tudo isso, porque Ele nos fizestes pouco menor do que os anjos, e a nós nos coroaste. Dá para você imaginar? A nós nos coroastes, nos honrastes de glória e honra. Oh, glória a Deus por isso. Eu quero que você entenda que o que está escrito aqui é, na verdade, verdade. Deus nos coroou, Deus teve de nos recompensar com honra e glória. Tudo bem, até aqui louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 6: fazes com que ele tenha domínio, fazes com que ele tenha domínio, ele quem? Nós. Quando você vai lá em Gênesis capítulo 1, você vai ver que é exatamente isso que Deus diz na minha, na sua, na nossa criação. Quando Ele a mim me fez, nos fez para a glória dEle, nos coroou de honra e glória. Glória a Deus por isso. E quando você vai lá em Gênesis, o próprio Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, e domine sobre os peixes dos mares, sobre as aves dos céus. E aí ele começa então a declarar. E aqui no livro de Salmos, Deus vem repetir através do salmista Davi. E aí ele diz: fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Oh, glória a Deus! Tudo pusestes debaixo de seus pés. Preste atenção. Deus, quando a mim, a você, a nós nos fez-nos, Ele não só nos fez-nos e pronto, e acabou-se, não. Ele nos deu a sua imagem, Ele nos fez a sua semelhança. E tendo nos feito a sua imagem e a sua semelhança, a Bíblia diz que Ele nos deu autoridade. A Bíblia diz que Ele nos deu poder. Para quê? Para que nós dominássemos. Eu quero que você interne isso dentro de você. Ele nos fez autoridade para que nós dominássemos. Ele nos fez autoridade para que pudéssemos colocarmos por escabelo dos meus, dos seus, dos nossos pés, tudo aquilo que de alguma forma se levantar contra você. Está aqui na sua palavra. Vou ler de novo. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo pusestes debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Preste atenção que eu quero que você entenda isso daqui. Olha o que ele diz no versículo 9. Ó Senhor, Senhor nosso. Olhe para cá, preste atenção nisso em nome de Jesus. Quando nós expressamos a palavra Senhor aqui no Brasil, de repente você tem uma pessoa que está ocupando uma posição de autoridade. Não importa se ela é mais nova ou mais velha do que você, de repente até mais nova do que você ou mais novo do que você. Você vai chamá-lo de quê? De Senhor, que é uma forma de tratamento e um tratamento de respeito. O Senhor está bem? O Senhor está precisando de alguma coisa? A senhora está bem? A senhora está precisando de alguma coisa? Você recebe uma ordem. O que é que você diz? Sim, Senhor. Sim, senhora. A palavra Senhor, para nós aqui, expressa forma de tratamento, forma de respeito. Você chama Senhor ou chama Senhora pelo cargo que exerce ou pela idade que aquela pessoa tem. Então, dessas duas formas você o trata, que é uma forma de tratamento. Só que na Bíblia, a palavra Senhor
quer dizer dono. Não é uma forma de tratamento. Guarde isso no seu coração. Quando você diz assim, Senhor, meu Deus e meu Pai, o que é que você está dizendo? Meu dono. Você está dizendo assim, meu dono e meu Deus e meu Pai. Não é uma forma de tratamento. Quando você entende isso dentro de você, quando você entende que você é criação de Deus, quando você entende que a palavra Senhor não é uma forma de tratamento, mas é nada mais, nada menos do que de propriedade. Você é propriedade de Deus. Dá para você dizer isso? Eu sou propriedade de Deus. Mais uma vez. Entenda, eu vou explicar mais uma vez. Quando você adentra a presença dele, Senhor, meu Deus e meu Pai, você não está tratando com respeito, porque essa expressão Senhor, em relatar a Deus, quer dizer dono. Você está dizendo meu dono e meu Pai. Quando você diz meu dono e meu Pai, você está dizendo que você é propriedade dele. Por quê? Porque foi ele quem o fez. E o fez como? A sua imagem e a sua semelhança. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Ele te fez para fracassar? Eu vou perguntar de novo. Ele te fez para fracassar? Está fraco. Ele te fez para fracassar? Então por que você está com medo de que não dê certo? Olhe para o irmão que está do céu e diga, a pregação vai começar agora. Agora que nós vamos entender o que Deus está querendo, que você abra o seu coração para ouvir o que Deus tem para falar com você nessa noite. Se você no teu coração entendeu até aqui o que a palavra de Deus falou a meu, até a nosso respeito, a primeira coisa que você tem que entender no seu coração é que Deus não nos fez para fracassar. Se você no teu coração entende que Deus te fez a imagem e semelhança dele, que Deus tem responsabilidades com você, e tendo ele feito, nós somos criatura dele e ele é o nosso fabricante. Aí eu te pergunto, ele como fabricante, como criador, ele te fez para fracassar? Não, você não está entendendo. Esse seu não é um não muito negativo, é aquele não de que não sei, eu acho que sim, não sei que sim, não sei que não. Eu pergunto de novo, sendo ele o teu criador, sendo ele o teu dono, ele te fez para fracassar? Eu vou te mostrar um exemplo. Eu não sei quem foi que fabricou este microfone, então eu vou ter que lhe dar exemplo para entrar na sua cabeça. Se isso não entrar na sua cabeça, o diabo faz de você de gato e sapato e ainda cospe em cima de você, que é o que mais ele faz com muito cristão carregador de Bíblia e esquentador de banco dentro de igreja. Preste atenção, eu não sei quem foi que fabricou esse microfone, mas uma coisa eu sei, quem o fabricou para que o microfone fracassasse, sim ou não? Ai não, você quer me dizer que pessoas imperfeitas conseguiram fazer um microfone para não fracassar? É isso? Ora, se pessoas imperfeitas fabricaram um microfone para não fracassar, dá para você imaginar um Deus que é perfeito, que te fez a imagem e semelhança dele? Para pensar. Olha como o inimigo está fazendo de tudo para fazer da sua mente uma palhoça, para fazer dos seus pensamentos receosos, temerosos, inquietos, inseguros, preocupados, que às vezes você, meu Deus, fica naquela ansiedade, fica naquela, sabe, quer dizer, ei, que é isso? Que é isso? Põe uma coisa no teu coração. Quem na verdade, eu não sei quem foi que fabricou esta cadeira que você está nela sentada. Mas aí eu pergunto,
Quem a fabricou? A fabricou para que ela falhasse, para que ela não desse certo? Foi para isso? Quer dizer que se pessoas imperfeitas fabricaram a cadeira para que ela pudesse corresponder às expectativas do fabricante, porque quando o fabricante fez o microfone, quando ele fez essa caixa de som, quando ele fabricou esse teclado, ou quer que seja lá o que for, ele o fabricou com que intenção? Com a intenção de que tudo isso correspondesse às suas expectativas. Deus, quando te fez a sua imagem, a sua semelhança, Deus te fez para que você correspondesse às suas expectativas. E a primeira dentre todas é que Deus não te fez para fracassar. Isso daqui não é para você se sentir bem, não. Isso aqui é a pura realidade, a pura verdade. Onde tu colocar a planta dos teus pés, o Senhor teu Deus terá te abençoado. A Bíblia diz que Ele tornou você maior, e dentro de você maior do que o que está no mundo. Você precisa colocar esse pessimismo de lado. Você precisa pegar essa ansiedade de uma antecipação a resultados e começar a trabalhar na sua mente, que muito é bombardeada com pensamentos derrotistas, com pensamentos negativos, como fora Pedro. Um certo dia Jesus de Nazaré se encontrou-se com Pedro. Pedro pescou a noite inteira, não pegou nada. Pedro está lavando as redes, triste, abatido, se sentindo sem ninguém, um fracassado, porque trabalhou, não viu resultado. Jesus encontrou-se com ele, e o tendo se encontrado, pregou a palavra, e tendo pregado, disse para Pedro: vamos pescar em mar alto. Pedro olhou para o passado, e quando Pedro olhou para o passado, Pedro disse assim: tendo eu pescado a noite inteira, não peguei nada. Tem muitos que estão se agarrando a um resultado indesejado, a um fracasso do passado. Não é porque não deu certo no passado, não é porque você fracassou no passado, quer seja no espiritual, quer seja no emocional, quer seja no sentimental, quer seja no financeiro, quer seja em que área lá que seja que for, que você vai permanecer assim. Deus não te fez para fracassar. Põe em seu coração. Deixe de olhar para o passado. Deixe de ir lá e pescar o que você não quer. Acorda. Não vos lembreis do passado e nem leveis em conta, porque o Senhor faz nova todas as coisas. Diga glória a Deus por isso. Todos nós passamos pelo setor de qualidade. Diga: eu passei pelo setor de qualidade. Por isso que eu comecei em Gênesis, dizendo que Deus fez toda a criação, e Ele disse: é bom. Mas quando a mim, a você, a nós nos fez, o que foi que Ele disse? É muito bom. Sabe o que expressa isso? Passamos pelo setor de qualidade. Quando Deus olhou para você, Deus colocou em você tudo que você precisa para vencer. Preste atenção agora. Escute, pelo amor de Deus. Esta mensagem o Senhor me deu agora há pouco de joelhos. E é um recado para alguém aqui. É sabido por todos. Preste atenção. Talvez você diga assim: profeta, eu discordo que Deus tenha colocado em mim tudo que eu preciso para vencer. Porque em muitas áreas da minha vida, eu não me sinto qualificado. Eu não me sinto qualificada. Lá onde eu trabalho, tem pessoas mais expert do que eu. Na minha família, tem pessoas mais desenroladas, mais inteligentes do que eu. Bem, deixa eu te falar uma coisa. Vença isso em nome de Jesus. Eu vou lhe dizer o seguinte: quando Deus me fez, te fez, nos fez, Ele colocou dentro de nós tudo o que precisamos para vencer. Até mesmo, escute,
até mesmo as nossas fraquezas. Que é isso, profeta? É verdade. É sabido por todos, e aqui todos sabem muito bem disso. Humanamente falando, não era para mim estar aqui nesse altar pregando. Humanamente falando, ainda era para mim estar lá no primário, quer dizer, tentando aprender um C com A. Porque lá no começo eu fui diagnosticado, e todo mundo sabe disso. O médico olhou para minha mãe, o médico olhou para mim e disse: olha, infelizmente o seu filho tem 75% de incapacidade de aprendizado. Eu já estava há 6 anos na primeira série, não aprendia nada. Minha mãe começou a chorar, e quando você escuta aquilo, pronto, é a mesma coisa de sepultar, fechar o caixão e enterrar. Você vai fazer o quê? Foi diagnosticado. O médico diagnosticou, está lá os exames, foi feito tudo direitinho, lá no hospital da Universidade Federal do Ceará, foi feito tudo direitinho, não tem, vai dizer o quê? Você tem que se abraçar com aquilo, você tem que aceitar e baixar a cabeça. Você tem que começar naquele pensamento de que você foi um erro de Deus, que Deus errou quando te fez, que Deus te fez menos do que outros. É a coisa mais lógica a se pensar. Só que aí, para a glória de Deus, veio Jesus na minha vida. E com isto, o que foi que aconteceu? Aconteceu que eu comecei a ler, e ler, e ler, e ler, e ler, e lia tudo quanto era de livro que você possa imaginar, e aprender de todas as áreas das quais Deus me deu graça para que eu pudesse despertar no meu coração para aprender. Quando foi agora, ano passado, tem uma mensagem, vencendo as minhas limitações. No ano passado, eu estava orando aqui no meu lugar secreto, e eu falando assim para Deus: Deus, já imaginou se o Senhor tivesse me dado a mente como desse povo? Deus, esse povo lê e decora, e uma vez só. Eu tenho que ler várias vezes para poder decorar e aprender. Se o Senhor tivesse me dado a mente como essas pessoas, Deus, eu ia muito longe. Só que aí de repente, o Espírito Santo naquele dia me respondeu. O Espírito Santo no meu coração disse assim: se eu tivesse lhe dado uma mente como essas pessoas, você não teria lido os quase 600 livros que você leu. Você não teria lido 12 vezes a Bíblia. Você está me escutando o que é que eu estou lhe dizendo? Escute. Sabe essa fraqueza que você olha para ela como que se estivesse vencido? Como que se você não tivesse como dar a volta por cima? Como que se você se visse um aquém, um ninguém, sabe, um coitadinho, escorado no cantinho da parede? Não! Deus colocou em você tudo que você precisa para vencer. Diga: Deus colocou em mim tudo que eu preciso para vencer. Você não precisa ser mais sábio do que é. Você não precisa ser mais ousado do que é. Você não precisa ser mais intérprete do que é. E nem você precisa acreditar que precisa ser semelhante, igual a qualquer outra pessoa. Por quê? Porque Deus, quando te fez, Ele não errou. Ele te fez exatamente como Ele quis, porque Deus não erra. E Ele colocou em você tudo que você precisa para vencer, até as suas fraquezas. Até as suas fraquezas. Escute o que eu estou lhe dizendo. Eu não sei no que você se acha fraco. Eu não sei no que você, quando olha para você, você se vê menos ou menor do que quem seja quem for. Deus não errou. Você é a imagem e semelhança de Deus. Diga glória a Deus por isso. Qualidade é a habilidade do produto para fazer o que o fabricante promete. Preste atenção. Quando, não sei quem, mas fabricou esse microfone, eu estou lhe dando exemplos aqui, porque para você entender melhor. Quando o fabricante fabricou este produto,
Ele pôs dentro dele uma qualidade. Esta qualidade é para corresponder o seu fabricante. Não é para corresponder às minhas expectativas, que no caso fui eu quem o comprei. Não, foi do fabricante. Porque o fabricante, quando fez, intencionou com que o microfone funcionasse perfeitamente. Por isso que eu estou lhe dizendo em nome de Jesus. Quando Deus a você, a mim, a nós nos fez, Ele nos fez não para fracassarmos. Ele pôs dentro de você a qualidade de ser sua imagem, de ser sua semelhança, para que verdadeiramente você possa, em nome do Senhor Jesus, vencer em todas as áreas. Ah, profeta, será que eu posso? Será que eu consigo? Claro. Por isso que a Bíblia Sagrada diz, está escrito que a mim, a você, a nós, eles nos fez-nos pouco menor do que os anjos. Você, meu irmão, abra dos seus olhos. Não deixe com que esses pensamentos que tanto de perto lhe rodeia, de que, ai meu Deus, eu estou cada vez, meu Deus, me ajuda, meu Deus, o que é isso? Meu Deus, não temas, porque sou contigo, nem te assombres, porque eu sou o teu Deus, sou eu quem te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. A área em que Deus, ainda que você diga, mas nessa área eu não me vejo tão preparado, pois esta área, ainda que você não se veja tão preparado, Deus também permitiu que estivesse dentro de você, para quê? Para você desenvolvê-la, para você desenvolver essa área da sua vida. Por isso que eu comecei dizendo que você faz parte dos planos de Deus. Você faz parte dos planos de Deus. Deus o fez à sua imagem e semelhança, exatamente como Ele assim projetou e planejou. Por isso, levante essa cabeça. Sim, levante essa cabeça, porque Deus não erra. Deus erra. Deus erra. Então Deus errou quando lhe fez exatamente como você é, tanto no que você é bom, como em fraquezas que você diz que não tem como vencê-las. Essas fraquezas Deus permitiu que estivessem em você, para que você pudesse verdadeiramente, em nome do Senhor dos Exércitos, reconhecer a sua dependência por Deus. Olhe para cá em nome de Jesus. Essas fraquezas foi o que nos aproximou-nos de Deus. Diga isso para você mesmo: as minhas fraquezas foi o que me aproximou de Deus. Se em todas as áreas você vencesse, seja lá em que área que for, com todo respeito, só entre nós estaríamos aqui uma hora dessa? Eu não estaria, não vou mentir. Conversa é esta. Por isso que a Bíblia Sagrada diz, está escrito, Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Coloque isso no seu coração. Essas fraquezas, sabe? De repente, seja lá em que área que for, que te traz tanto temor, que te traz receio, que te traz ansiedade, que te traz preocupação, que te traz inquietação, que te faz sentir-se inseguro, que vira e volta, impede você dar o primeiro passo. Sabe, essas áreas da sua vida existem dentro de você, para que essas áreas pudessem te aproximar de Deus, para que pudesse aproximar-nos dele. Porque se não fosse essas áreas, nós não estaríamos aqui servindo. Nem eu e nem você, e nem ninguém iria servi-lo. Por quê ou para quê? Por quê ou para quê? Então espera ainda. Quer dizer então, meu pastor, que até as fraquezas que muitas vezes me chateia, que muitas vezes me entristece, que muitas vezes me desmotiva, que muitas vezes me desencoraja, até essas Deus permitiu para que eu pudesse me aproximar-se dele, para que ele pudesse, através dessas fraquezas, ser glorificado na minha vida. Isso mesmo, porque a Bíblia Sagrada diz que
quando estamos fortes, é que somos mais do que vencedores. Amém? Amém? Não, a Bíblia diz que quando estamos fracos, é que estamos fortes. Oh, glória a Deus por isso, meu irmão. Quando estamos fracos, você está fraco? Estou. Eu sei que você vai me dizer: eu me sinto nada quando me sinto fraco, eu me sinto nada quando me sinto abatido, quando eu vejo uma situação que eu digo: meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Olha só, quando você se vê numa situação difícil, você mesmo se expressa: meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Você está recorrendo ao fabricante, você está recorrendo àquele que te criou, você está recorrendo àquele que te formou, a sua imagem e semelhança. Ora, o microfone iria falar para o fabricante: fabricante, tu és o meu dono, porque tu me fabricou, porque tu me fez. Então, quando você diz: Senhor, o que é que eu vou fazer? Você está também dizendo: meu dono, agora o que é que eu faço? E ele manda te dizer: não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Essas fraquezas, você tem que colocar isso dentro de você. Não te diminui, não te desvaloriza, não, te leva à condição de dependência do Criador. Porque ele vai dizer: ei, está escrito, quando estamos fracos, é o quê? É que estamos fortes. Quando estamos fracos é que estamos fortes. E ele ainda diz mais, para nós terminarmos. Sabe o que é que ele diz na sua palavra? Ele vai dizer assim, que ele, Deus, se aperfeiçoa nas nossas fortalezas. Amém, pessoal? Aí não, o que é que ele diz? Que ele, o Senhor, se aperfeiçoa na minha, na tua, nas nossas fraquezas. Por isso, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, em que área da sua vida você diz que não consegue? Que área da sua vida você diz assim: olha, profeta, eu não sei não. Sabe o que é que você tem que fazer? Vai até o fabricante. Vai até o teu dono. Porque ele vai se aperfeiçoar nessa sua fraqueza. Porque ele vai te fortalecer nessa sua fraqueza. Eu não sei em que área você se acha fraco. Eu não sei em que área da sua vida você se diminui, você se ridiculariza. Eu não sei em que área é, não tem como eu saber. Mas uma coisa eu sei: Deus não errou quando te fez. Até as fraquezas, das quais tanto te irrita, que te faz chorar, que faz você: eu estou chateado, eu estou com muita raiva. Pois é. Sabe essa raiva que às vezes vem de você, de um resultado indesejado? Transforme essa raiva, escute em nome de Jesus. Transforme essa raiva, sabe que? Verdadeiramente em uma mudança. Nada muda na sua vida enquanto você não quiser mudar. Nada é transformado na sua vida enquanto você não decidir transformar. Não adianta você ficar aí resmungando, se apraguejando, murmurando. Não vai adiantar. Gideão só saiu de dentro da caverna e da cova quando se cansou de sofrer. Você está cansado de sofrer? Você está cansado de chegar no final do mês e não ver um centavo? Porque todo o seu dinheiro evaporou, sumiu, desapareceu como um fubá no ventilador? Você está cansado de que as pessoas, elas nada mais, nada menos não te paguem pelo que você trabalhou? Você está cansado de pessoas das quais você depositou nelas a sua confiança e essas pessoas de alguma forma lhe traiu?
Eu estou cansado. Você está cansado? Então tome uma atitude, porque eu quero lhe dizer uma coisa: nada muda se você não quiser mudar. Nada muda se você não quiser mudar. Toda diferença está dentro de você, não está nas expectativas criadas pelas pessoas. Pessoas podem ter ótimas expectativas a seu respeito. Quer que você vença, quer que você seja um vencedor, quer que você chegue lá. Amém. Só que vai ter hora que essas pessoas não vão ter essa expectativa para sempre. E aí? O que vai acontecer? Você vai se frustrar? Você vai ficar abatido? Você vai se desmotivar? Você vai se desencorajar? Você vai jogar tudo para cima? Você vai desistir na metade do caminho? Claro que não. Eu sempre digo que para trás, nem para pegar impulso, é para frente em nome de Jesus. 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 Ponha isso no teu coração. Por quê? Porque Deus, a mim, a nós, a você, Ele não nos fez para fracassar. Diga: eu vou conseguir. Eu vou chegar lá. Eu vou vencer. Amém? Jesus de Nazaré diz: sozinho não, mas com Ele, eu e você nele, tudo podemos, naquele que nos fortalece. Está fraco? Estou fraco. Está frio? Estou frio. Está abatido? Estou abatido. Está desmotivado? Estou desmotivado. Está desencorajado? Estou desencorajado. Está desestimulado? Estou desestimulado. Como é que você está? Meu Pai do céu, o profeta só não sabe nem como é que eu estou. Pois é, pois nessa noite Deus preparou esta mensagem para você, para que você levantasse a sua cabeça, para que você acreditasse no seu potencial, para que você cresce que Deus não errou exatamente como lhe fez, e até as suas fraquezas Deus permitiu que elas existissem na sua vida, para que você estivesse aqui servindo para a honra e glória do nome dele. Diga glória a Deus. Coloque-se de pé e aplauda Jesus. Que Deus te abençoe no nome de Cristo.